Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. No alto do morro a sirene gritou, mais uma mãe sem dormir. Na praça vazia velho... Caríssimos e caríssimas, vivemos o dia de hoje, com a graça de Deus. Lamentamos, que estamos chegando ao fim da Copa do Mundo. O Brasil derrotado no domingo. Ontem a Argentina passou. Eu particularmente reparei que houve um momento em que, primeiro, um gol anulado do Egito, e eu entendo e respeito a decisão do árbitro, mas naquele momento em que a Argentina faz o segundo gol e ao empate, aparentemente, de acordo com aquilo que eu estava vendo, de acordo com aquilo que se divulga, houve uma pênalti dentro da área da Argentina e, infelizmente, o árbitro não deu. Mas é aquilo, fazer o quê? Futebol tem dessas coisas, já podia ter sido pior. Já vivemos outros momentos em que Maradona fez o gol com a mão e ficou por isso mesmo. Agora, por que não? Agora um pênalti que não foi dado de forma legal para o Egito. E também seria o pênalti do empate, não seria o pênalti da vitória. E a gente não sabe como é que seria. Por exemplo, nós tivemos aí um caso da Colômbia, que perdeu nos pênaltis. Então acontece, fazer o quê? Também a gente sabe que Donald Trump tentou colocar aí uma barreira, dizendo que o jogador dele não podia ter sido expulso, etc e tal. E ontem, como eu já falei ontem também, tomou 4 gols, tomou 4 gols da Bélgica. E eu quero saber se ele vai dizer que os gols foram inválidos, não tiveram aprovação, etc e tal. Até agora nada, então eu acho que ele aceitou. E está acontecendo uma audiência nos Estados Unidos sobre o tarifaço. E nós vimos durante o início desse ano a família Bolsonaro pedindo para tarifar, porque a intenção deles é que o Brasil torne-se uma terra arrasada. E aquela famosa frase, não é meu, nem é de ninguém, parece até marido traído. E quando a mulher trai ele, ou quando a mulher se separa dele e arruma outro, ele fica indignado e fala assim, você não pode ser meu, também não é de ninguém. Criança, eu lembro até hoje, quando criança, eu com um brinquedo que eu peguei de alguém emprestado, e a pessoa viu eu brincando com o brinquedo, quebrou o brinquedo todo quando pegou de volta da minha mão, dizendo que eu não podia brincar com aquele brinquedo. Talvez o que percebamos nesses políticos da família Bolsonaro, e eles mesmos, eles são assim, crianças que não permitem que outras pessoas tenham os seus brinquedos, ou brinquem com seus brinquedos, ou brinquem com o brinquedo que está aí público. E eles estão agora tentando dizer que o tarifaço não pode acontecer. Ou como disse o Flávio Bolsonaro, não tarifa agora, que agora se você tarifar vai prejudicar a minha campanha. Deixe para tarifar depois que eu perder a eleição. Aí você pode tarifar à vontade. É o brinquedo que não é meu mais meu, então pode quebrar. Também aconteceu no Rio de Janeiro uma operação da Polícia Federal que prendeu o pré-candidato da extrema-direita ou da direita, o senhor Márcio Canella, envolvimento dele com certas organizações, e ele foi preso com um fuzil em um dos carros que ele usava. O que nós lemos com isso? A prática do político no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, bancar o coronel, o dono de gado e gente, o cara que resolve tudo na base da bala, é uma prática que eu falo nós porque eu vi isso acontecer em vários municípios aqui da Baixada, uma prática que ocorre ainda hoje. Ainda hoje você tem isso acontecendo e as pessoas sabem que isso ocorre naturalmente. Só que as pessoas costumam negar. Tivemos aí uma das eleições aqui do Nova Iguaçu, daqui da região da Baixada Fluminense, em que elegeram assim, eu não podia eleger o miliciano porque ele estava preso, elegeram a filha do miliciano. Outra vez elegeram a esposa do miliciano.
No Rio de Janeiro elegeram também a filha do miliciano. E tivemos aí também a eleição de deputado federal de candidatos, né, de candidato que foi preso por violência sexual. Mas isso aí é uma realidade que o povo faz e não percebe que fez ou faz sabendo. Ah, não, porque resolve. Ou porque me fez um favor. Vamos nós, o Evangelho do dia, para a gente poder celebrar mais um dia. Gente comprando silêncio pra não precisar se envolver. Tem menino crescendo sem sonho no meio do tiro e da dor. E um chamando isso de ordem enquanto falta amor. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. A gente leu ontem, né? Um momento Jesus escolhe o pessoal e envia, dizendo que não tem pastor, e cura um homem mudo. E hoje ele chama a comunidade e envia. O interessante é que Jesus escolhe nomes, Jesus chama pelo nome. Lembrando um pouquinho do profeta Isaías, quando fala que eu chamo pelo nome. Jesus, quando chama cada um pelo nome, ele chama de acordo com a sua característica. Chamar por nome, o nome, quer dizer, ele significa um projeto, uma missão, significa, no contexto bíblico, significa uma obrigatoriedade de um carisma. E, por exemplo, quando ele vê Pedro chamado Simão, o nome do Pedro era Simão, ele troca o nome do Pedro para pedra. Abraão, que era Abrão, virou Abraão. E você vai vendo que no contexto bíblico, o nome ele tem um caráter da missão. O próprio Jesus de Nazaré, chamado de Jesus de Nazaré, o nome dele não era Jesus de Nazaré. O nome dele era Emanuel, de acordo com profetas. De acordo com o profeta Isaías, chamaria Emanuel, quer dizer Deus conosco. E também não é Jesus Cristo. Cristo é um adendo colocado posteriormente. Ou seja, o Jesus Cristo, Cristo quer dizer ungido, Messias. Então Jesus, quando chama pelo nome cada apóstolo, ele chama porque ele conhece pessoalmente o carisma de cada um e a personalidade. Inclusive Judas Iscariotes. Jesus não abriu um processo de seleção para encontrar pessoas com capacidade X ou Y. Às vezes, em nossas comunidades, nós temos algumas pessoas que nós achamos incompetentes ou não têm potência para o cargo, mas Deus sabe por que chamou ele. Né? Jesus chamou gente real e ainda continua chamando pessoas reais, não chama pessoas ideais, mas reais. Às vezes nós esperamos tornar-nos ideais para seguir Jesus. E a missão não começa com microfone, palco, com um canal do YouTube, com milhões de seguidores, ou mesmo uma rede social recheada de patrocinadores. Começa com um coração, com a disposição de seguir Jesus, com a vontade de fazer acontecer, com a vontade de ser consciente na sua missão. O Evangelho de Jesus não precisa de padres com milhões de seguidores. Vê aí, o padre fulano tem sei quantos mil seguidores, milhões de seguidores, está lá fazendo aquilo, e você não tem ninguém seguindo você, ou você tem um número pequeno de seguidores. E a mensagem dele é mais mensagem do que a minha? O evangelho que ele anuncia é mais evangelho do que o meu? Às vezes nós ficamos preocupados em ter multidões seguindo a gente. Esquecemos que a multidão disse Hosana, filho de Davi, no domingo, e na quinta-feira gritava crucificam. O evangelho de hoje nos convida a isso, a levarmos o reino de Deus. Seja para 10 pessoas, seja para 100 pessoas, seja para milhões, seja apenas para eu e você que estamos aqui na rede social. Bom, eu paro por aqui, peço o seu like, o seu comentário, para que a gente possa continuar produzindo com a graça de Deus. E lembrando sempre, segue a gente no YouTube, segue a gente no WhatsApp, para que a gente possa continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato.
No alto do morro a sirene gritou, mais uma mãe sem dormir. Na praça vazia um velho chorou, sem ninguém pra ouvir. A cidade acesa de tela e fumaça perdeu o rosto e a mão. Tem tanta gente falando alto, mas morreu a escutação. Tem homem vendendo esperança em troca de medo e poder. Tem gente comprando silêncio pra não precisar se envolver. Tem menino